Você deve ter escutado falar demais de empreendedorismo ao longo dos últimos anos. Essa palavra ela tem sido muito discutida no Brasil e ela é de fato muito importante. E o empreendedorismo social, você já ouviu falar também? É um assunto também fundamental, muito bacana, muito importante e que poderia aparecer para nós numa redação. Você estaria pronto para escrever um textinho sobre empreendedorismo social? Se não, fique de olho no vídeo para você aprender tese, argumento, repertórios socioculturais e propostas de intervenção sobre esse tema maravilhoso. Bora! Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso canal Aprendi com Papai e hoje para que a gente possa discutir sobre o seguinte tema, anota aí, o empreendedorismo social no Brasil contemporâneo. Pois é, empreendedorismo é uma palavra que a gente conversa com bastante frequência, mas a questão do empreendedorismo social frequentemente fica em segundo plano. Se você não sabe o que é o empreendedorismo social, eu te conto agora. É basicamente quando você tem uma empresa, tem um negócio e você não coloca de fato lucro em primeiro lugar. A gente pode estar falando de você abrir um negócio que tenha um funcionamento semelhante a um instituto filantrópico, a uma ONG, e nós podemos dizer também de organizações que não visam exclusivamente ao lucro, mas que tenham também o lucro como uma das importantes metas, um dos importantes objetivos, porém não o único objetivo. É muito interessante a gente perceber que esse tipo de empreendimento é de fato fundamental. Você pode colocar na sua tese que o empreendedorismo social é de extrema importância, é de grande relevância no nosso país. Para defender essa questão, seria muito legal que a gente tivesse parágrafos mostrando o lado positivo desse processo e quais seriam os desafios relacionados ao empreendedorismo social. No aspecto positivo, poderíamos comentar, por exemplo, sobre a possibilidade de redução da desigualdade social. Se conseguirmos multiplicar esse tipo de negócio no nosso país, será também possível, obviamente, reduzir a desigualdade social, mesmo que não seja em todo o país e em alguns locais. E para isso, seria muito interessante que você colocasse um dado preciosíssimo como repertório sociocultural. Você sabia que, de acordo com o IBGE, o Brasil é o 9º país mais desigual do mundo? Pois é, com tanta desigualdade social assim, fica muito difícil a gente conseguir de fato erguer as pessoas de classes baixas se não tivermos iniciativas governamentais ou iniciativas do próprio empreendedorismo social. Você pode comentar e colocar na sua argumentação, inclusive, o desamparo dos indivíduos mais fragilizados, mais vulneráveis em relação ao apoio do próprio Estado. No Brasil é muito comum que tenhamos ainda indivíduos que sofrem com situações de fome, de insegurança alimentar, pessoas que não têm moradia, pessoas que não têm direitos básicos de sobrevivência. E nesse tipo de situação, se nós temos mais negócios voltados para o lado mais humano, nada mais positivo para conseguirmos resgatar essas pessoas. Para você ter um exemplo, tem um documentário espetacular que você pode colocar inclusive como repertório, que chama Um Novo Capitalismo. Neste documentário nós temos empresas que têm um objetivo de oferecer algum tipo de negócio, mas que não se preocupam somente com lucro, mas sim com a inserção dos indivíduos, com o auxílio aos cidadãos. Quando nós pensamos nesse tipo de negócio, vou te dar alguns exemplos. Um dos empreendimentos citados nesse documentário é um hospital chinês que faz cirurgias de catarata com as pessoas pagando, olha só, quanto podem pagar. As pessoas pagando o que é possível pagar. Olha que coisa bacana, que coisa interessante, como empreendedorismo social. Além disso, tem um outro negócio bem bacana que é um banco chamado Banco Pérola,
que oferece financiamento para mulheres negras e periféricas que querem abrir um próprio negócio. Oferece, logicamente, o financiamento, receberia as parcelas depois de um pagamento de empréstimo, mas, obviamente, está selecionando um público mais fragilizado, mais vulnerável para oferecer essa oportunidade. É desse tipo de negócio que nós estamos falando quando discutimos sobre o empreendedorismo social, tão importante na nossa sociedade e tão importante de fato no nosso país. Nós podemos comentar no nosso texto, na nossa argumentação, que também é muito importante ter esse tipo de negócio, é muito importante ter o empreendedorismo social, principalmente por quê? Porque no nosso país a educação, infelizmente, não é capaz de gerar tantas mudanças como deveria. Olha, no nosso país, a educação é muito discrepante entre os indivíduos de classes baixas e os indivíduos de classes altas. A educação poderia ser a melhor forma para se reduzir a desigualdade social no nosso país. Mas como nós temos muitas diferenças educacionais, esse processo fica bem delicado e por isso mesmo precisamos de ter ainda mais empreendedorismo social. Você pode citar como repertório sociocultural o próprio Paulo Freire. O Paulo Freire é a ideia da educação transformadora, que é muito importante para que a gente consiga de fato transformar a realidade dos indivíduos. O Paulo Freire deixa claro que a educação é o melhor caminho possível para mudar a realidade das pessoas, para fazer com que o indivíduo que está em situação de vulnerabilidade possa superar os seus problemas, superar os seus desafios. E isso é extremamente importante. Nós estamos num país que frequentemente encontramos situações, por exemplo, de indivíduos que se sentem na necessidade de buscar o que comer no lixo, buscar o que comer no que é resto dos outros, reflexo da nossa desigualdade. Isso me lembra muito um excelente poema que você pode trazer como repertório, que é o poema O Bicho, do Manuel Bandeira. O poema O Bicho fala assim, vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Infelizmente, na sociedade brasileira, temos ainda indivíduos que, devido à situação extrema de vulnerabilidade, se sentem obrigados a ter esse tipo de situação para poderem, de fato, se alimentar. O que nós sabemos que é extremamente desafiador. Exatamente por todas essas questões, é muito importante que a gente deixe claro que ter empresas, ter indivíduos tentando ajudar nesse processo, fazendo esse empreendedorismo social, seria algo de extrema importância no nosso país. Para fechar nossos repertórios, podemos citar, por exemplo, o filme do Robin Hood. Vocês já assistiram Robin Hood? Esse filme tem várias versões muito reconhecidas, muito famosas, e no Robin Hood você tem de fato uma pessoa que rouba dos ricos para dar aos pobres. Você poderia comentar que muito menos ilusório do que pensarmos na existência de um Robin Hood seria, claro, que tivéssemos empresas que pudessem desempenhar um papel que não seja meramente capitalista, mas que envolva também essa preocupação com o próximo, essa questão da humanidade. E como que a gente faz com que mais empresas desse tipo surjam? Como que a gente faz para que haja um estalo para as pessoas perceberem a importância desse tipo de empreendimento? Para isso, nós precisamos das nossas maravilhosas propostas de intervenção. Vamos então à nossa primeira proposta. Nossa primeira proposta viria diretamente do MEC, que seria basicamente o incentivo ao empreendedorismo social nas faculdades de administração, nos cursos de administração. É necessário que os cursos de administração discutam sim como criar um próprio negócio no modelo capitalista, mas também como criar negócios filantrópicos, negócios que não se preocupem exclusivamente com lucro. É necessário, como já dissemos, na realidade do nosso país,
que tenhamos mais pessoas que se preocupam, empresas que se preocupam com a questão da igualdade social. Além disso, podemos comentar sobre a criação de cursos de empreendedorismo social para jovens. Empreendedorismo social, como ensino técnico, como parte da grade curricular, por exemplo, do ensino médio, para que tenhamos mais pessoas engajadas nesse tipo de processo. Isso seria também em função do próprio Ministério da Educação, que as pessoas consigam ter acesso a esse tipo de curso, que as pessoas possam se interessar ainda mais por essa questão. E por último, nós precisamos de propagandas que discutam e que incentivem o empreendedorismo social. A partir do momento que teremos mais cursos e mais discussão sobre esse assunto, é necessário também convencer a população de participar desse tipo de processo, de perceberem de fato a relevância do empreendedorismo social no nosso país. Tudo tranquilo, pessoal? Aprendeu tudo? Consegue fazer aquela redação maravilhosa sobre esse tema? Se você gostou do vídeo, não deixa de clicar no joinha, clique também no sininho para notificações e inscreva-se também no nosso canal, no Aprendi com Papai. Qualquer coisa que você precisar, me manda nos comentários ou me chama lá no Instagram, @aprendi com papai. Valeu, pessoal! Grande abraço, até a próxima. Ei, tchau, tchau!